montando a lógica do Centrão. E aí o deputado lá do Centrão, o deputado João do Centrão, ele vai, quando vai, quero mandar minha emenda. Sua emenda tá indo lá pro consórcio. Qual o número? Vamos lá. Quais são os 10 indicadores? Haverá outros, mas quais são os 10 indicadores principais que nós vamos propor junto ao Congresso Nacional para serem alvo da atuação dos nossos comissários nos municípios e que contarão com indicadores, contarão com painéis muito claros, que inclusive terão uma transparência total. E até vou comentar um negócio, o presidente da República em pessoa, todos os meses vai premiar os melhores administradores públicos. Então os prefeitos das melhores cidades vão se encontrar com o presidente da República, tão logo eles batam a pontuação mais alta num determinado período de tempo. Se a gente conseguir oferir isso mensalmente, melhor, mas o ideal será anualmente. E aí nós vamos dar prêmios para essas cidades, vamos inaugurar obras nessas cidades, o presidente da República vai nessas cidades participar de inaugurações, ou seja, nós vamos criar um clima fértil para que bons prefeitos, bons administradores públicos entendam que atingir objetivos os premia. Então, e não importa o partido, se um membro de um partido que eu não concordo ideologicamente atingir essas metas, ele vai estar fazendo bem pro Brasil, logo o presidente da República tem que apoiá-lo. Somos ou não somos patriotas nesse sentido? Vamos lá. Primeiro indicador de desempenho. Taxa de ocupação formal sobre população em idade ativa contra a proporção de domicílios dependentes de transferência. Veja só, se nós aumentarmos o número de pessoas que estão trabalhando formalmente, e nós vamos incluir não apenas CLT, mas MEI, aí no meio, todo mundo que estiver trabalhando, todo mundo que abrir uma empresa, todo mundo que for CLT, se você aumentar esta taxa, ou seja, a atividade econômica no município aumentou e as pessoas estão vivendo de acordo com suas próprias pernas e não dependendo do Estado, este será um indicador. Por quê? Nós temos que fazer os prefeitos pularem, ficarem quebrando a cabeça para aumentar o número de pessoas que não dependem do Estado para sobreviver. Isso vai melhorar inclusive a qualidade da representação, porque pessoas autônomas não votam em políticos que precisam dar dinheiro para elas, dar um carguinho, e elas votam melhor. Pauta número 2, indicador número 2. Percentual do valor adicionado municipal que não vem da administração pública. Olha só que legal. O percentual de recursos oriundos, justamente de atividades que não vêm da administração pública, que aumente. Isso vai significar atividade econômica maior, isso vai significar arrecadação também maior e independência maior por parte do município. Número 3. Percentual de crianças alfabetizadas ao fim do segundo ano. Então, ao final do segundo ano, nessa avaliação, o número de crianças devidamente alfabetizadas. Porque alfabetizado não é só escrever o próprio nome. Nós vamos ter testes muito sérios de alfabetização, porque o nosso governo será o governo da alfabetização. E olha que triste. Nós estamos em 2026 e o foco do governo brasileiro tem que ser em alfabetizar suas crianças. Essa era uma pauta do começo do século XX. É uma pauta de 100 anos atrás. A gente piorou porque a gente ficou inventando moda. A gente não trata mais as escolas como lugares em que você educa pessoas. E 2, você fica testando estratégias de alfabetização alternativas que não funcionaram. As crianças hoje estão semi-alfabetizadas. 4, cobertura de creche pré-escola. Matrículas de 0 a 5 anos sobre população da faixa. Meio óbvio, né? Nós temos que ter vagas em creche, nós temos que ter estrutura de escola. O dinheiro já existe. O dinheiro já existe, os fundos nacionais já existem para isso. É apenas executar direito, colocar bons professores e fazer acontecer. É o básico. Isso tem um efeito também de ajudar a creche, ajudar a mãe, especialmente a mãe solteira, que tá todo mundo falando aí. Pois bem, ela vai ter um local onde ela vai poder deixar seus filhos tendo uma boa alimentação enquanto trabalha. Outra pauta, número 5. Percentual da população em domicílio precário ou aglomerado subnormal. A vulga favela. Se você reduz o percentual de pessoas sem domicílio ou morando em favela, você ganha pontos. Ou seja, o prefeito terá, vamos dizer, um objetivo claro de não favelizar a sociedade. E isso é muito importante, especialmente em lugares hoje do centro-oeste, sudeste, ou algumas determinadas regiões do nordeste. Entenda uma coisa. Prefeitos e vereadores para ganhar a eleição, eles adotam uma prática que favoriza as suas cidades, que é trazer gente de fora, fazem uma ocupação, e aí aquelas pessoas que vêm, às vezes são 200, 300 pessoas, elas determinam o resultado de uma eleição numa cidade pequena. Em cidades pequenas tem gente que ganha eleição para vereador com 400 votos, com 800 votos, e a favelização vira um instrumento. Muita gente, cidades, assim, centenas, quiçá milhares de cidades ao redor do Brasil trabalham com isso. Então, mesmo em cidades pequenas que não são altamente favelizadas, o prefeito passa a ter o estímulo contrário. Ele só vai poder concorrer à eleição se ele diminui o grau de favelização. Isso é uma forma de tornar nossas cidades melhores e mais bonitas. Outro ponto. 6. Percentual de domicílios com coleta e tratamento de esgoto. Meio óbvio. Hoje, recursos que são enviados por emendas são gastos com todas as bobeiras possíveis e o básico, fornecimento de esgoto e água, é negligenciado.
Isso aqui é um tema que é central. E veja só, eu já falei na minha campanha, na minha pré-campanha, tantas vezes. O segundo vídeo meu que mais viralizou é lá em Melgaço, na Ilha de Marajó. Então isso, respondendo a nossa amiga Natuza, que eu falei ontem, mas coloco aqui. O tema do saneamento básico foi muito, mas muito falado. Já passou o marco do saneamento. Há um marco legal que passou no governo anterior do Bolsonaro. Com esse marco legal, o governo federal fez o trabalho dele. Ele tem que agora diminuir juros para haver mais espaço para investimento. E agora os consórcios municipais podem construir suas políticas de saneamento. O que a gente vai cobrar? Que o prefeito execute política de saneamento. Saneamento não dá tanto voto porque é obra debaixo da terra. A obra debaixo da terra não é vista, e não sendo vista, o prefeito populista não consegue se promover. Nós vamos fazer o contrário. Ele vai ter que fazer, senão ele vai perder direito político dele. Isto é absolutamente fundamental. 7. Homicídios dolosos por 100 mil habitantes. Meio óbvio. Seu município tem que reduzir sua taxa de mortos por crimes violentos. Isso já junta com 8 roubos por 100 mil habitantes. Ah, mas isso é política do governador. O prefeito atua. Prefeito que instala sistema de câmera, prefeito que monta sua política municipal, polícia municipal, prefeito que monta uma política dentro das escolas para poder ver quem é o menino problemático que vai cair na mão do crime. O prefeito tem que ter uma visão holística na sua administração para impedir o surgimento do crime. Prefeito que desfaveliza, todas essas coisas estão interligadas. Prefeito que mantém rua limpa, que mantém a rua ordeira, que não deixa funkeiro ficar fazendo barulho. Esse tipo de prefeito evita o ecossistema que faz o crime surgir. 9. Internações e atendimentos hospitalares por agressão contra mulheres por 100 mil habitantes. Ora, este aqui é justamente o tema que envolve o feminicídio e que envolve a violência contra a mulher. Nem toda violência contra a mulher vira um feminicídio, mas todo feminicídio é uma violência contra a mulher. Existem muitos casos de violência contra a mulher não reportados, especialmente nos interiores. Não existe plantão de defensoria pública na maior parte das cidades para a mulher poder recorrer. A mulher não tem condição, especialmente se pobre, em pagar um advogado para conseguir uma medida protetiva, ou às vezes conseguir um despacho com o juiz correndo. Os municípios têm que fornecer isso, e os municípios têm que criar estruturas que façam com que este tipo de crime se reduza. E como? Não pelo número do reporte, porque olha só um problema que a gente tem no Brasil. Para o Brasil melhorar nesse tema, ele vai ter que aumentar as notificações de cometimento de crime, para assim ele baixar as internações e as ocorrências hospitalares da agressão. Para conseguir fazer as duas coisas, a gente vai precisar aumentar a consciência sobre esse tema. Por isso que este tema sempre esteve lá como uma das 10 medidas. E a 10ª, tempo médio de espera para consulta especializada e exame. Isso vai afetar especialmente cidades em que tem policlínicas e clínicas que organizam esses exames, tá? Mas cidades menores que têm fila no atendimento das UBSs também serão alvo desse tipo de política. Esses são alguns dos principais indicadores. Haverá mais indicadores? Sim, mas esses são os indicadores determinantes para envio de emendas, para pontuação para obter fundo partidário eleitoral e desta maneira também para qualificação dos prefeitos para poder participar da reeleição ou eventualmente perder seus direitos políticos, tá? Isso aqui é a base da lei de responsabilidade gerencial. Uma coisa também, você fala, mas como é que o prefeito vai fazer isso? Às vezes tem prefeito que não sabe. Não, por isso nós vamos enviar comissários nas cidades com as políticas públicas pré-prontas. Então às vezes você tem um município pequeno que fala, mas como é que eu vou fazer minha política de saneamento? Eu não tenho recurso para falar com a iniciativa privada para fazer esse projeto. Fica tranquilo, nós vamos juntar 10 cidades aqui na região, nós vamos juntar os comissários das 10 cidades, nós vamos fazer um consórcio intermunicipal para fornecimento de água e esgoto. Ah, eu não sei como é que eu faço uma política de alfabetização bem feita. Fica tranquilo, nós vamos trazer os especialistas na área, nós vamos montar a política de alfabetização para você. Ah, e como é que eu faço esse programa de instalação de câmeras na cidade? Olha, nós vamos arrumar um financiamento para você, tá? Nós vamos fazer uma política de cooperação com os outros municípios e vamos trazer inclusive recurso federal para isso. Ah, nós vamos auxiliá-los a conseguir isso. O objetivo é melhorar a gestão como um todo. E fazer com que ele não gaste com besteira. Ele, agora eu vou fazer uma praça com o nome da minha tia, que foi prefeita. Não vai fazer a praça. Não vai rolar praça. Você vai fazer água. Você vai botar fornecimento de água. Não, mas a praça é Praça Dona Zuleide Barbacena. Não vai ter a Praça Zuleide Barbacena. Desculpa. Não é a hora da Praça Zuleide Barbacena. Haverá a hora da praça, mas não é agora. Simples assim. Assim a gente vai desmontando a lógica do Centrão. E aí o deputado lá do Centrão, o deputado João Centrão, ele vai, quando vai, eu quero mandar minha emenda. Ah, sua emenda tá indo lá pro consórcio de esgoto que vai tocar ali na região. Ah, não, mas eu quero fazer a Praça Zuleide Barbacena. Não, você não vai inaugurar a Praça Zuleide Barbacena. Sua emenda será condicionada às políticas que funcionam.
Essa é a lógica da lei de responsabilidade gerencial. Ok, amigos?